Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bibliacast! E hoje, minha gente, é dia de lermos Mateus 26, do versículo 36 ao 75, Marcos 14, do versículo 32 ao 72, Lucas 22, do versículo 39 ao 71 e João 18, do versículo 1 ao 27. No final, como de costume aqui, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Mateus 26, do versículo 36 ao 75. Jesus agoniza no jardim do Getsêmani. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Jesus é traído e preso. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus diante do sinédrio. Os que prenderam Jesus levaram-no para Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ele entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum.
embora tenham se apresentado muitas falsas testemunhas. Finalmente, apresentaram-se duas que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que jure pelo Deus vivo. Diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia agora. O que lhes parece? É digno de morte, responderam. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetize para nós, Cristo. Quem foi que bateu em você? Pedro nega conhecer Jesus. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Contudo, ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Marcos 14, do versículo 32 ao 72. Jesus no Getsêmani. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afaste de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus:
Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Jesus diante do sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: Nós o ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que eles lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhes murros, diziam: Profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou para ele e disse: Você também estava com Jesus, um nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Lucas 22, do versículo 39 ao 71. Jesus agoniza no jardim de Getsêmani. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orem para que vocês não caiam em tentação. Então, afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus é traído e preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, porém, lhe perguntou: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas?
Então, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! Então, tocando na orelha do homem, ele o curou. Em seguida, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que vieram procurá-lo: Acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Contudo, esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Pedro nega conhecer Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Contudo, ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora depois, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os soldados zombam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam-lhe os olhos e diziam: Profetize! Quem foi que bateu em você? Então, dirigiam-lhe muitas outras palavras de insulto. Jesus perante o Sinédrio. Ao amanhecer, reuniu-se o conselho dos líderes religiosos do povo, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado diante deles. Diga-nos se você é o Cristo, exigiram. Jesus respondeu: Se eu lhes disser, não crerão em mim, e se eu lhes perguntar, não me responderão. Contudo, de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do poderoso Deus. Perguntaram-lhe todos: Então, você é o Filho de Deus? Vocês dizem que eu sou, respondeu. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Ouvimos dos próprios lábios dele. João 18, do versículo 1 ao 27. Jesus é preso. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: A quem procuram? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus é levado a Anás. Assim, o destacamento de soldados
com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não sou." Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interroga Jesus. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhes Jesus: "Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. "Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote?" perguntou ele. Respondeu Jesus: "Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu?" Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus mais 2 vezes. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: "Eu não o vi com ele no olival?" Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje, minha gente. Uma leitura aí de 4 evangelhos, bem dizer, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, o qual lemos as mesmas coisas, com alguns detalhes a mais, né? Mas lemos sobre Jesus agonizar ali no jardim de Getsêmani, ele ser traído e preso ali por Judas, né? Pedro negar ele, né? E ele também estar diante do Sinédrio. Então, esses 4 tópicos foram lidos exatamente nos 4 evangelhos, tá? Então, eu vou explicar ele com base em Lucas 22, ali do versículo 39 ao 71, que eu achei ele mais detalhado. Não que um é melhor do que o outro, tá, gente? É só porque ali ele carrega todas as explicações que teve tanto Mateus, Marcos e João, mas ele tem alguma coisa a mais ali que eu achei bacana. E começando ali, né, falar sobre Jesus agonizar no jardim de Getsêmani. E esse jardim, né, gente, ele tem esse nome porque significa prensa de óleo, que é onde, vamos dizer assim, se transformava ao óleo sagrado ali, vamos dizer assim, aonde prensa a azeitona para se tornar azeite. Então aqui também vira uma explicação a mais pra gente, né? O que significa esse lugar onde Jesus estava? É preciso que algo seja pressionado para se tornar algo melhor, né? Então ali ele foi, orou, né, para Deus. E a gente vê algo muito humano também ali de Jesus, né? Ele sabia o que ele ia passar, aquilo estava agoniando ele e ele clama ao Pai: "Se possível for, afasta de mim esse cálice, porém, né, que seja feita a tua vontade." Então, ao mesmo tempo que ele clama ao Senhor por uma ajuda, ele ainda deixa muito claro, né? É feita a tua vontade, Pai. Então, se essa tua vontade me machuca, né? Se essa tua vontade não vai me fazer bem, mas é para um bem maior, que seja feita. Então... E é legal da gente também ver, né? Nesse comecinho ali da leitura fala que Jesus, né, estava aflito e angustiado, né? E depois a gente vai ver outras passagens que falam que nós
não devemos ter angústia, né? Nem aflição. E nem sim. aflições, né? Então, tipo assim, até assim na Bíblia fala, não fugiremos de aflições, mas assim, angústia é um sentimento também que muitas pessoas, né? Muitas falam assim que não vem de Deus, você sofrer de angústia, né? E tem passagens, né? Tem essa passagem, inclusive, que fala que Jesus estava angustiado. Então, assim, é legal da gente ver isso, porque tem dois lados, né? Tem gente que defende que a angústia vem de Deus, falando até que Jesus estava angustiado, e tem outras pessoas que falam que nós não devemos viver com angústia. Então, gente, uma das coisas importantes da gente relatar Jesus estava angustiado porque ele sabia que ele ia ser crucificado. Você sofrer de angústia porque não está conseguindo comprar o seu celular, você sofrer de angústia porque não está Não deu certo um conseguindo plano um plano, seu. uma viagem. Então, tipo assim, calma lá, né? Tipo assim, vamos analisar bem a angústia aqui que Jesus estava passando. Você sofrer de angústia sabendo que, sei lá, sua mãe, seu pai está no hospital, você não sabe o que ali vai acontecer, você está angustiado porque tem medo que eles faleçam, aí é uma outra coisa. Agora, o que a gente vê muito hoje, né, na sociedade é pessoas sofrendo de angústias, principalmente voltado para conquistar coisas materiais. Então isso não faz sentido realmente. Vocês vão ver muitas pregações falando que não devemos sofrer de angústias por essas coisas, para comprar um carro, para comprar uma casa, ou enfim. Esse é uma angústia que tipo não faz bem, né? Então isso já é uma das coisas importantes aqui, só para relatar sobre essa angústia, né? Jesus já sentia a tristeza, ele já sabia o que ele iria passar e por isso ele estava, né, com essa angústia. E aqui, né, no livro de Lucas, é o único que fala que no momento que Jesus estava orando ali, né, o suor dele era como um sangue, né, para mostrar o tamanho dessa angústia que ele estava sofrendo, já de algo que ele iria ser crucificado. E por que também, gente? Porque nesse momento, gente, que ele iria ser crucificado, né, seria o momento onde ele iria receber a separação total do pai com o filho, porque ele iria receber o pecado total da humanidade. Então haveria essa separação, né? Então a gente não sabe também se ele estava tão angustiado por separar do pai dele ou pela crucificação que ele iria enfrentar, mas também seria por um contexto de tudo, né? Um englobamento ali de tudo que iria acontecer minutos depois, né? Então, E é por isso que a gente tem que entender que Jesus estava pedindo para os seus discípulos orarem também, né? Falar, orem para que Deus afaste vocês das tentações. Porque como a Célio falou, naquele momento específico, é como assim, Satanás teria vitória. Como assim, a presença de Deus ali fosse necessário se afastar de todos eles. Então por isso Jesus sempre afirma, tipo, orem, vigiem, né? Não é momento de vocês dormirem, porque orem para que vocês fujam da tentação. É como assim, o Satanás agora está liberado, porque eu preciso viver, né, sofrer na carne, eu preciso passar por tudo, né, que eu tenho que passar. E esse momento é um momento de vitória, vamos dizer assim, de Satanás. Então por isso que a gente vê ali Jesus também, tipo, falando para os seus discípulos para eles vigiarem, né? E eles, né, dormiram ali, e por isso que Jesus fica tão entristecido também com essa atitude deles, porque além de estar tendo o governo do príncipe, né, eles precisariam estar fortes tanto para fugir como para reconhecer que Jesus é o Cristo e que eles eram seguidores de Jesus, né? Porque a gente tem que lembrar também o que vai acontecer pós-crucificação de Jesus, né? Eles vão ser perseguidos, então eles precisavam ter forças para permanecer ali, né? Porque era só após 3 dias que Jesus ia ressuscitar e aparecer para eles. Então, como eles iriam ficar nesses 3 dias? Será que eles iriam achar ali que eles foram enganados pelo Messias, que ele não era o Messias e tudo mais? Então, por isso que Jesus estava clamando para eles: orem, vigiem, né? Vai vir as tentações agora. Então,
é esse o momento ali no Getsemane. E logo depois que ele ora essas 3 vezes, né? E só duas coisas antes, né? Como a senhora falou, na oração de Jesus, que ele fala, afaste de mim esse cálice, né? A gente vai ver Isaías, Jeremias, tudo falando, usando esse termo, cálice, né? Quando realmente ele fala assim, ó, todos vão ter que se experimentar desse cálice. Isso eu falo na leitura lá de Isaías e Jeremias, mostrando realmente aquele momento de ira de Deus, né? Então aqui quando Jesus fala, né, afaste de mim esse cálice, Pai, né, se for possível, mas se não for, né, tudo bem, que seja feita a sua vontade, só para entender, né, esse termo cálice realmente era tipo assim, o sangue sendo derramado, a ira ali, né, que Deus traria, né, ali naquele momento. Então é isso que significa essa palavra cálice. E uma outra coisa que me chama a atenção dessa parte que a senhora acabou de explicar, que só em Marcos 14 fala que quando Jesus volta e encontra os discípulos dormindo, né? Ele fala no versículo 37, fala: Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? E isso chama muita atenção, porque o tempo inteiro, né, Jesus falou assim: o seu nome não é mais Simão, e sim Pedro, né, que vem ali de pedra, né? E aqui Jesus volta e fala, Simão, e daí, cara, isso é muito legal, porque depois ele fala, né, não pôde vigiar nem por 1 hora, vigiem e ore para que não caia em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então assim, quando ele fala Simão, é realmente tipo assim, usando o nome antigo de Pedro, quando a carne de Pedro era maior do que a força do espírito que habitava ali em Pedro. Então ele está falando, cuidado, você está tipo recaindo, você está tipo naquela sua origem carnal. Então, cuidado para você não agir como Simão. Você precisa voltar a ser Pedro, né? Então, me chama muita atenção essa fala que está aqui só em Marcos ali que Jesus chama ele de Simão. Exatamente. E aí, ele saindo, né, terminando essas orações, aparece o traidor. Tanto é que ele fala, vamos, levante-se, aí vem o meu traidor, né? E era Judas, um dos 12. Porém, só em João, né, 18 ali, fala que ele já pergunta lá para os soldados e tudo mais quem era que estava procurando e tudo, e que ninguém iria trair ele, falando uma referência lá para o livro de Jó, mas isso está escrito apenas no livro de João. Todos os outros mostram que o próprio Judas havia combinado um sinal lá com os soldados, que com um beijo ele iria mostrar quem era a pessoa. E o beijo, gente, não é algo assim, nossa, algo diferente e tudo mais. É a forma de saudação de antigamente e até hoje de alguns países. Homens se cumprimentam também com um beijo na testa, um beijo na bochecha. Então era só uma forma de mostrar, olha, quem eu cumprimentar primeiro é o homem que é para ser crucificado, né? Mas ele não sabia que ia ser crucificado. Ele só iria entregar Seria ali, preso, né? Seria preso em segurança. Tanto é que tem leituras que falam que vocês vão levar em segurança. Então, é errado também a gente julgar Judas em falar que ele que entregou Jesus para a crucificação, porque ele não sabia disso. Ele só queria lá as moedas de prata e achando que eles iriam só prender Jesus. E aí, ali, né, em Lucas fala, né, com um beijo traz o Filho do Homem, e é a única leitura que Jesus fala isso para Judas, né? Então isso é legal, que mostra ali o reconhecimento que Jesus faz com Judas, né? Para não ser algo assim, tipo, beijou e já vem gente prendendo Jesus. Aqui Jesus mostra esse reconhecimento para Judas também. E aqui, né, na leitura de Lucas, também é o único que fala que Jesus cura a orelha do homem, que Pedro vai e decepa a orelha ali, né, quando vão para prender Jesus. E na leitura de João é o único que dá nome também para esse servo, que chama Malco. Então tem esse momento aí, né, onde Jesus cura a orelha para não haver ali discussão de certo ou mais brigas ali, e ele mesmo fala, né,
Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu, né? É assim, não adianta você lutar. Eu preciso beber esse cálice que meu pai tá me dando, né? E aí, o destacamento todo leva Jesus para o sumo sacerdote. E tem uma parte em Mateus que me chama a atenção na leitura de Mateus, que Jesus fala, né, pro povo ali, para Pedro, enfim, fala assim, você acredita que Deus, né, meu pai, não seria capaz de mandar anjos armados para me proteger? Então, tipo Uma assim, legião, né? uma legião. Então, tipo assim, não é pra. Não necessito que você me proteja, né? Até algumas leituras falam que foi Pedro que cortou, e eu acredito que foi Pedro, outros só falam que um homem, né? Vai lá e corta. Mas assim, é legal da gente só entender assim que Jesus não precisava de ajuda, né? E ele sabia disso, ele estava trazendo essa consciência para os discípulos e para nós. Não foi por nossa Deus abandonar ele que ele passou por aquilo, né? Tudo isso era preciso. Deus abandonou porque era necessário, tipo, que ele fosse crucificado, né? Que o sangue fosse derramado pelos nossos pecados. Mas ele falou assim, se não fosse para eu passar isso, tipo, Deus poderia estar enviando os anjos dele armados aqui para me defender. Então, tipo assim, acalme-se, né? Isso é necessário. Exatamente. Tanto é que ele até fala, né? Por que vocês estão vindo com guardas, com espada e tudo mais? Eu preguei ali no templo e vocês não fizeram nada, né? É tipo assim, eu estive no meio de vocês a todo momento e pregando, né? Eu não tava fazendo nada, não fiz a rebelião, não fiz nada. E por que vocês não me prenderam lá, né? Então não precisa disso tudo que vocês estão fazendo. Porque realmente o jeito ali, né, como foi, aparenta que era como se Um tivesse, exército, né? se tivesse prendendo ali o chefe de uma gangue, né? Porque, tipo assim, tava um exército com armas e varas para tipo, prender pessoas ali, tipo, 12 pessoas estavam no jardim tranquilo, né? E principalmente para prender ali Jesus. Então, tipo assim, ele tá falando, por que vocês estão assim, né? Parece que estão prendendo aqui o líder, né? Chefiando algum chefe de alguma rebelião. Tipo assim, por que vocês estão agindo desta forma, né? E depois dessa parte, né, que a Sayuri fala ali que Jesus foi preso, né? É legal da gente ver que Jesus reforça que tudo isso, né, está acontecendo para que as escrituras fossem cumpridas. Então isso é uma coisa legal da gente estar ressaltando, gente, porque a gente fica triste, né, com a história como Jesus passou, mas a gente tem que entender que tudo isso, né, desde o começo já estava, antes, né, de Jesus nascer, já estava escrito sobre coisas que iriam acontecer com ele, sobre sofrimentos, inclusive até sobre os abandonos, né, que ele teria ali dos discípulos. Então é legal da gente ver que em Marcos, quase em todos os que a gente leu, fala que todos o abandonaram e fugiram. Então naquele momento da prisão, todos ali já saem correndo, né? E fala isso, né? Também tem uma passagem, se não me engano, em Zacarias, que fala que ele seria abandonado, né? No momento da prisão ali, ninguém estaria com ele. E uma das coisas também interessante da gente entender, que no jardim, gente, era escuro, era igual você tá no meio do mato, né? Mesmo com a lua dentro do mato, dentro de um jardim, fica mais escuro, porque as árvores não deixam que a luz penetre, né? Então ali os soldados, falam que os soldados estavam, né, com chamas, estavam com lanternas, né, que guiava, mas não sabia quantas pessoas estavam ali, não sabia, né, quem era quem. Então isso é importante da gente entender antes da gente ir ali para os próximos tópicos ali, né? Então assim, isso termina ali esse tópico da prisão, que saem levando Jesus preso, né? E o restante tudo vaza, né? E depois fala que Jesus é levado ao sumo sacerdote. Então eles reuniram todos ali os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Pedro o seguiu de longe, né? Então isso que é uma coisa ali, todo mundo correu, mas Pedro foi tentando acompanhar, entrando nesse sinédrio. E o sinédrio é legal da gente entender que não era tipo uma delegacia ou uma casa fechada. Ele tinha pátio, tinha guardas, era uma coisa grande, e Jesus é levado para uma parte dele ali para ser interrogado. E em Lucas fala, né, que ele foi interrogado pelos sumos sacerdotes e tal,
mas ainda não tinha sido interrogado por Caifás, que era o mais maioral ali de todos, né? É o chefe, vamos dizer assim, do Sinédrio. E nessa história fala que todo mundo começa a falar coisas para ele, né? Tem testemunhas, falsas testemunhas, que falam, ele fala que é tal pessoa, ele fala que fez isso, fez aquilo, e o tempo inteiro Jesus está calado. Até que vem, né, um momento ali que o sumo sacerdote fala, né, você não vai responder à acusação que eles fazem, né? E Jesus permanece em silêncio, não fala nada. E o sumo sacerdote, em Marcos 61, fala, né, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E em Marcos fala, sou, disse Jesus. Em outros fala, tipo assim, você é quem está dizendo isso, né? É você quem está falando que eu sou o Cristo. Você mesmo está falando que eu sou o Filho. E me chama a atenção isso nos outros evangelhos, porque assim, a gente vê muitas vezes Jesus falando, é vocês mesmos que estão, né, falando que eu sou o Filho. E eles usam essa fala de Jesus para já tipo rasgar a roupa e falar, isso é uma blasfêmia, a gente não precisa mais de nada, ele está falando. Prova, ele já tá falando da boca dele mesmo. Exatamente, então tipo assim, cara, tipo assim, Jesus, eu imagino assim, que Jesus está falando assim, cara, vocês mesmos já estão tipo assim, querendo me acusar, não precisa que eu fale mais alguma coisa, ou que eu mostre mais alguma coisa, vocês tipo, já agarraram nisso, então tipo assim, faça logo o que vocês têm que fazer, né? E a gente vem nessa parte ali de Marcos, na leitura de Marcos e Lucas, vê ali um pouco de diferença ali, como as coisas acontecem, a ordem como as coisas acontecem, porque essa parte, né, de Jesus ali no Sinédrio sendo questionado ali pelos mestres da lei, os líderes religiosos, no mesmo momento que Pedro está no pátio tentando saber o que está passando com Jesus, tentando de alguma forma ali, eu acho também, tentando salvar Jesus, né? Saber, né, o que estava acontecendo, mas também salvar ele. E fala ali que, né, Pedro está ali, né, encontra ali uma serva, Fogueira né? também, né? Exato, e fala assim, você não é um dos discípulos, o que estava com Jesus? E ele fala, não sou eu. E daí depois fala que ele está na fogueira, né, junto ali com os soldados, então tinha, tipo assim, esses já não são os soldados que prenderam, mas os soldados que guardavam o sinédrio, né, então aquecendo as mãos ali, e fala, olha, você não é um, né, dos que estavam ali, né, um dos que estavam inclusive lá no jardim, e ele fala, não, né, não sou eu, não, jamais, né, nem sei do que vocês estão falando. E me chama a atenção a última acusação aonde Pedro nega, né, que fala ali em Marcos, no 70, fala, certamente você é um deles, você é Galileu. Em Mateus fala, você fala como um deles, né? E ali no 71, em Marcos 14, 71, fala, ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. E é legal da gente entender esse amaldiçoar, né? Tipo, às vezes dá a entender de, ele começou a amaldiçoar, tipo, Jesus, ou ele começou a amaldiçoar. Não, ele começou a se amaldiçoar. É como, tipo, ele falasse assim, jamais eu sou um galileu. Nossa, quem, né? Quem que veio da Galileia? Quem que é os galileus? É tipo, esse tipo de coisa que ele começou a falar. E é interessante porque ele estava com medo, né? Muito medo ali do que iria acontecer com Jesus, mas principalmente do que poderia acontecer com ele. Então, por isso que ele negava, né? E daí que vem o momento, em Lucas, fala que logo depois dele negar essas 3 vezes, Jesus olha para ele, né? Então tem essa parte ali que em Lucas fala, o Senhor olhou para ele. O que dá a entender dessa passagem? Que Jesus estava sendo levado pelos soldados, passando pelo pátio onde Pedro estava, né, ali com os soldados negando. Então Jesus sai dessa fala ali com os líderes e tal, e ele está sendo carregado para uma prisão. Quando ele passa, ele olha Pedro, né? E isso está só em Lucas. E nos outros, né, e nos outros evangelhos, tanto Mateus, Marcos e João, fala só, né, dessa parte que o galo cantou. Então assim, o importante da gente saber que
o galo canta, né? O que Jesus disse para Pedro que aconteceria antes de acontecer, né? Lá quando eles estão saindo ali da última ceia, né? Que ele fala, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, né? E Pedro fala, jamais, Senhor, nunca isso acontecerá, tal, tal. Então a gente vê que depois disso, né? Depois de Pedro negar, é quando o galo canta e Pedro cai em si, né? Tipo, falando assim, puxa vida, aconteceu realmente, né, aquilo que Jesus falou, e ele se vai, né, se sai correndo ali e se põe a chorar. E chora amargamente, né? E é legal que fala, né, que ele falou aquilo naquele dia, gente. Então não foi algo que Jesus comentou sobre há uma semana atrás ou algum tempo atrás. Foi naquele dia. Naquele dia mesmo, vamos dizer assim, pela manhã, Jesus falou que Pedro iria negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. E aí depois que ele nega as 3 vezes, o galo cantou, aí que ele se lembrou. Durante ele tá negando, ele não tinha se lembrado, né? Então, isso que é intrigante também, né? Às vezes a gente fala algo que não, isso nunca vai acontecer. Você acha que eu não vou negar Cristo? Você acha que eu não vou falar de Cristo? E aí você se esquece dele, né? Você passa por alguma aflição, você já logo coloca o seu desejo carnal à frente, né, do seu crescimento espiritual. Então aqui mostra muito que por mais que Pedro caminhou com Jesus, por mais que Jesus já havia avisado ele, ele negou Jesus, né? E depois, né, seguindo ali a leitura de Lucas, fala que os soldados zombam de Jesus, né? Então, os soldados, né? E isso fala mais ali na leitura de Lucas. Em outros evangelhos fala que foram os próprios líderes religiosos, os sacerdotes ali, que Jesus estando com os olhos vendados começam a dar tapa na cara dele, dar soco, cuspirem nele e falando, né? Profetize, quem foi que lhe bateu, né? Então, enfim, a gente não sabe ali quem foi exatamente, mas o que a gente sabe é que zombaram, né? Começou ali, né, a zombação e a humilhação de Jesus, falando, né? Vai lá, você não é o Filho de Deus, então profetize quem está batendo em você. E para terminar ali da leitura de Lucas, né, que ele fala que ao amanhecer, né, então por isso que é legal da gente entender essa parte que Jesus passa pelo pátio, vai preso e no amanhecer, no outro dia, então tem essa parte do galo cantar, né, de manhã, que Pedro cai em si, ele sai correndo, chorando, né, e no amanhecer daquele dia, né, reuniu o Sinédrio ali para fazer as acusações ali para saber se Jesus deveria ser morto ou não. Então essa, né, ali a ordem cronológica de Lucas, ela parece fazer mais sentido, né? Mas todo o contexto é lido nos 4 evangelhos, né? Inclusive é legal da gente ver em João que fala que antes, né, de Jesus ser levado para Caifás, ele vai para o sogro de Caifás, aquele inclusive que fala para Caifás que alguém deveria morrer ali pelas causas ali dos judeus, né? Então, tipo assim, é legal da gente só observar, né, a leitura dos 4 evangelhos que mostra realmente ali quase que um complementando o outro, né? E é legal da gente entender também que os evangelhos eram direcionados para públicos diferentes. Então, assim, eu vejo muito claramente que alguns preferiam não escrever algumas coisas porque não iria mudar nada para o público direcionado. E outros eles queriam detalhar um pouco mais porque realmente mudava, aquilo fazia, pô, faz sentido, né? Então, por isso que a gente vê um pouco, né, de diferença, mas todos eles ali se complementando. Exatamente. E acho que é isso que a gente tem para compartilhar hoje, gente. A gente já está perto aí da crucificação mesmo de Jesus. É chegada a hora, né? Então é bacana da gente estar lendo esse momento para entender melhor todo esse contexto, né, de que aconteceu com Jesus e que era necessário e por que a comemoração da Páscoa, né? E por que mais ainda Jesus é crucificado bem nesse momento, tá? Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês, pode deixar nos comentários.
Já te convido também para curtir esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando o seu sininho e lendo e conversando e falando sobre a palavra com mais e mais pessoas, tá bom? Um beijo, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!